Hoje já cheguei chegando sem delongas. Vamos falar sobre cozinhas. Foi o pedido de uma seguidora e eu vou falar sobre uma cozinha padrão para atender todo mundo. Quando eu falo uma cozinha padrão, eu estou falando uma cozinha de apartamento que é distribuída bem linear. Primeira coisa, por que que o arquiteto não dá ideia? Por que que ele vende? Porque ele estudou tudo isso para saber te dar uma ideia. Hoje em dia, durante a faculdade, a gente estuda esse livrinho aqui, criado em 1936 por Ernest Neuffer. Essa aqui era a capa da minha época de faculdade. Hoje em dia a capa está até mais descolada, dá até para usar para decorar depois que a gente passou da fase de estudar ele. Mas perceba a grossura da criança. O arquiteto alemão padronizou várias medidas de mobiliários e ambientes de acordo com a escala humana. Quando a gente é estudante, a gente segue à risca tudo que tem nesse manual. E há pouco tempo de formada, eu comecei a questionar esses padrões. Bom, Neuffer era alemão e a estatura europeia é bem diferente da estatura brasileira, especialmente a nordestina. Eu encontrei esse exemplo bem didático para explicar a diferença desse padrão de acordo com a Também encontrei esse outro exemplo que tem na internet e eu não tenho certeza se a referência é essa mesmo, porque na internet tudo roda. É um bom alerta para explicar que nem tudo que a gente encontra na internet é uma boa referência. Aqui essas diferenças estão bem grandes e para um leigo que vai se orientar por essas medidas, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Outra observação que eu queria fazer nessa imagem é que a geladeira está ao lado do fogão e isso não é recomendado, porque o calor do forno dificulta o funcionamento da geladeira, ela se torna menos eficiente, tem que trabalhar mais para resfriar. Aqui tem um esqueminha do que eu estudei sobre o ideal de cozinha. Esse triângulo mostra a circulação da pessoa que está trabalhando. A pessoa que cozinha fica muito entre pia, fogão e geladeira e ela não deve percorrer grandes distâncias para isso. Cozinha é uma área de trabalho e o trabalho não deve ser mais cansativo do que o necessário. Tornar o ambiente prático é um dever do arquiteto. A geladeira aqui deveria ter ficado um pouco mais embaixo para o calor também não interferir na abertura da porta. Mas isso também vai depender de posição de janela, por isso que a gente... E também por isso o trabalho do arquiteto é personalizado, porque analisamos caso a caso. Vamos continuar aqui nesse exemplo para eu explicar algumas coisas. A base. Temos duas opções. Quando se faz uma base para o móvel em alvenaria, que a gente chama em parede, ela tem entre 10 e 15 centímetros. O ideal é que a mesma cerâmica ou porcelanato do piso suba nessa base para dar ideia de continuidade. A outra opção é deixar realmente livre, sem nada embaixo. O móvel vai estar preso na parede. E aí deixa 20 centímetros. A base de alvenaria é feita recuada para o pé encaixar aqui e a pessoa ficar realmente toda encostada no móvel. O móvel, quando é suspenso, ele tem que ser um pouco alto para a vassoura entrar aqui embaixo com facilidade e facilitar a limpeza. A altura da parte de cima da pedra eu gosto de usar com 90 centímetros. Qualquer centímetro mais baixo ou mais alto do que isso faz muita diferença. Essa distância aqui entre os armários, normalmente a gente deixa entre 60 e 70 centímetros. Esse armário aqui de cima, ele é mais estreito, normalmente entre 30 e 35 centímetros de profundidade. Essa parte aqui de baixo, entre 55 e 60. Mas tudo isso que eu estou falando é questão de percepção, de testar e ver se realmente se encaixa a sua realidade. Uma coisa que eu observo é que existe realmente muita diferença entre o sul e o norte do país. Entre o sul e o norte do país existe de verdade diferença de materiais que são usados por conta do frio ou do calor. Existe a diferença de estatura da população. Às vezes um nome, a nomenclatura de alguma coisa muda e a gente tem que considerar todas as... Quando a gente fala de móvel planejado, é muito personalizado. Então, o ideal é comprar os equipamentos eletrônicos que vão ser encaixados. O ideal é comprar antes os equipamentos que vão ser encaixados, porque as medidas são importantes e podem mudar muito. As recomendações do fabricante
considerar as recomendações dos fabricantes, especialmente quando que deixa de sobra em cada canto. Esse forno embutido precisa ter um espaço. O forno embutido precisa ter um espaço de ventilação. Se você não considerar essas informações, pode danificar o seu equipamento. Hoje em dia não se usa muito o armário ainda até em cima, porque não é muito prático, é perigoso da pessoa cair subindo de escada. Mas é como eu falo, nada é regra. Tudo pode ser adaptado à sua realidade, à quantidade de produtos, de objetos que vocês têm. Uma observação, para cozinha e banheiro, essa prateleira que fica exatamente embaixo da pia deve ter uma proteção para o caso de acontecer vazamento. Ó, a prateleira aqui, ela é de um material que, se molhar, não vai estragar, não vai inchar o móvel. Se você está fazendo os móveis com um marceneiro ao invés de um móvel planejado, você tem que pedir ao marceneiro para usar o MDF mais resistente à água. E é aquela história que eu falei, quando o arquiteto pensa num tema, começa a vir um monte de coisa na cabeça dele que não tem limite. E é muito assunto. Por hora, o que veio na minha cabeça foi isso. Mandem mais dúvidas, que hoje eu já tirei a dúvida dessa seguidora aqui.